Bem, olá pessoal do Matemática Notória. Já tem um tempinho que eu não gravo vídeo aqui, né? Mas esse vídeo vai ser para os meus alunos da monitoria de Mate 2 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nesse vídeo eu vou fazer a P2, né, a prova 2 antiga, do período passado, de Matemática 2, né, a matéria a qual sou monitor, né? Então vamos começar. A primeira questão é para calcular derivadas parciais, tá? Então você tem uma função aí, que é essa letra A aí, né? Eu vou repetir ela aqui, porque eu acho que tá um pouco... não tá tão legível isso aqui, né? Então é f de x, aqui tem x ao quadrado vezes o ln de 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Bem, tem que calcular as derivadas parciais, certo? Então vamos calcular então a derivada parcial em relação a x, tá? Repara o seguinte, que isso aqui é um produto, né? Tem duas funções aqui, ó, que estão multiplicando, o x ao quadrado e a função ln. Bem, a gente tem que usar a regra do produto, tá? Peço perdão aí pelo barulho. Bem, a derivada do primeiro aqui, a derivada de x ao quadrado é 2x, né? Vezes, aí que a gente faz agora, a gente repete a segunda função sem derivar. ln de 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais, a gente repete a primeira função, que é o x ao quadrado, e agora a gente vai derivar a segunda função, né? É sempre assim, derivada do primeiro e a segunda função sem derivar, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. A derivada da segunda função, a gente tem que derivar esse ln. Como é que a gente deriva o ln? O que está dentro aqui do ln, a gente inverte. Então, 1 dividido por 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Vezes, agora a gente tem que derivar, né, pela regra da cadeia. A gente derivou o ln, agora a gente tem que derivar a função que está dentro. Repara que a gente está derivando parcialmente em x, né? Então, em x, a derivada de 1 é 0. E a derivada de y ao quadrado também é 0, que a gente está derivando parcialmente em x. Então, só resta a gente derivar esse x ao quadrado. Então, derivada de x ao quadrado é 2x. Pronto, e aí a gente já termina a parcial de x. A gente pode também juntar, né? Multiplicar esse x ao quadrado com esse 2x, mas é para simplificar, né, a expressão. Então, vamos continuar aqui. A derivada da função parcial em y agora. Bem, a gente tem duas funções que estão multiplicando. Só que é o seguinte, a primeira só tem x, né? Então, esse x ao quadrado aqui, quando a gente deriva parcialmente em y, ele é como se fosse uma constante. Quando uma constante está multiplicando a nossa função, lembra que o que a gente fazia? A gente só repetia ela. Se ela estivesse somando, que aí a gente eliminaria, mas ela está multiplicando. Então, repete. E agora a gente vai multiplicar esse ln aqui. Mais uma vez, né? A derivada do ln é o que está dentro do ln, a gente inverte. Então, 1 dividido por 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Vezes a derivada de dentro. Como a gente está derivando parcialmente em y, a derivada de 1 é 0. E a derivada de x ao quadrado também é 0, né? Porque a gente está derivando em y. E a derivada de 2 de y ao quadrado vai ser 2y. Tudo bem? E aí daí a gente termina a nossa derivada parcial. A letra A, tá? Aqui é 2y, tá? Bem, vamos ver se... tem mais um. Então, tem mais um slide agora para a gente fazer esse B aqui, né? Tem espaço para a gente fazer o B. Bem, a B, vou repetir aqui, ó, f de xy é igual a e elevado a y dividido por x vezes o ln de x ao quadrado dividido por y, tá? Essa é a letra B. Bem, a gente tem duas funções que estão multiplicando, certo? Então a gente tem que usar a regra do produto. Tudo bem? Então vamos lá. Derivada de f em relação a x, tá? Bem, qual é a derivada? A gente tem que derivar a primeira função aqui, né? Qual é a derivada de e elevado a alguma coisa? É e elevado a alguma coisa. Só que a gente tem que derivar agora a função de dentro, né? Que é o y dividido por x.
Então, vamos fazer um rascunho aqui. A gente tem que derivar essa função aqui em relação a x, né? A parcial de x. Esse y aqui é como se fosse uma constante, tá? Então, podemos reescrever dessa forma, né? Ou seja, a gente desloca esse y multiplicando, é uma constante. Vamos repetir ele aqui. E o que a gente tem que derivar somente é esse 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x é menos 1 dividido por x ao quadrado. Certo? Daí a gente derivou só a primeira função. Então agora vamos multiplicar pela segunda agora sem derivar. Bem, agora mais, repete a primeira função e multiplica pela derivada da segunda. Vamos ter que derivar agora esse ln. Bem, a derivada de ln é o que está dentro do ln, a gente inverte. Então vamos inverter y dividido por x ao quadrado. Agora a gente tem que derivar o que está dentro dele aqui, certo? Qual a derivada de x ao quadrado dividido por y? Bem, a gente pode reescrever isso, essa fração, né? Esse quociente dessa forma, certo? Bem, isso daqui é uma constante para o x, né? Se a gente está derivando parcialmente x, isso aqui é uma constante. Então, vamos repetir aqui. E o que a gente tem que derivar é somente o x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. Bem, aí a gente termina. Só que aqui dá para simplificar, né? Ó, esse y dá para ir embora com esse x aqui dá para ir embora com esse, né? E daí a gente vai ter e elevado a y dividido por x, vezes y, né? Vezes 1 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao quadrado, vezes ln de x ao quadrado y, mais e elevado a y dividido por x. Aí esse x aqui vai embora com esse y vai embora com esse, e a gente fica com e elevado a y dividido por x, dividido por x, por 2, né? Aqui que esse 2 ainda ficou. 2 elevado a 2 vezes e elevado a y dividido por x. Pronto. Essa é a derivada. Bem, vamos apagar aqui para ter espaço para a gente fazer a nossa derivada parcial em y. Bem, mais uma vez, qual é a derivada de e elevado a alguma coisa? É e elevado a alguma coisa. Então vamos repetir. E agora a gente tem que derivar y dividido por x. Em relação a y, a derivada parcial em relação a y. A gente pode reescrever isso aqui dessa forma, né? E isso daqui é uma constante, então a gente repete. Uma constante que está multiplicando, a gente repete. Com a derivada de y, né? Só ficou o quê para a gente derivar? Esse y. A derivada de y é 1. Então, 1. E a gente repete a segunda função. Mas, agora o que a gente vai fazer, a segunda parte da fórmula, é repetir a primeira função. Vezes, agora, a gente tem que derivar a segunda função, que é esse ln de x ao quadrado dividido por y. Mais uma vez, né, a derivada do ln é y dividido por x ao quadrado. A gente inverte o que está dentro do ln. E agora a gente tem que derivar o que está dentro, né? Então, fica parcial em y, pessoal. A gente vai deslocar esse x ao quadrado, que está multiplicando, né? E a gente tem que derivar 1 dividido por y, que a gente sabe que é menos 1 dividido por y ao quadrado. Bem, e essas são as derivadas parciais, da A e da B. Vamos para a próxima questão. Usando a regra da cadeia, calcule dz dt, onde aqui ela chamou de z, né? Z é igual a f de xy, que é igual a isso aqui, né? E ela falou que o x é igual a 3t e o y é igual a 2t ao quadrado. Aqui está um pouco escuro, né? Mas eu vou reescrever aqui para vocês, ó. Essa é a função aqui, tá? Essa é a função. Primeiro passo para a gente fazer regra da cadeia, assim, né? Essas questões de regra da cadeia, é lembrar da fórmula, tá? Regra da cadeia quando você tem o x e o y
eles estão dependendo de uma variável só, que é o t, né? Que a fórmula vai ser dz dt, que é o que ela quer, né? É igual a parcial de z em relação a x vezes dx dt mais a parcial de z em relação a y vezes dy dt. Certo? Essa é a fórmula. E agora, acabou a questão. A gente tem que derivar, encaixar na fórmula e acabou. Então, vamos lá. Qual, então, é a derivada parcial de z em relação a x? Vamos derivar aqui, ó, essa função aqui, ó, que é o y, né, que é a f, em relação a x, tá? Bem, então a gente tem o que ali, ó? A gente tem 3x ao quadrado, y ao quadrado, né? Menos 3y, certo? E aqui vai dar zero. Agora vamos derivar parcialmente em relação a y. Bem, a gente vai ter 2x ao cubo y, certo? Menos 3x mais 2y. Né? Agora vamos derivar dx dt, ou seja, lá na função x aqui, ó, vamos derivar em relação a t. E a derivada de 3t é 3, né? E agora vamos derivar dy dt aqui nessa função aqui, ó. A derivada vai ficar o quê? 2 elevado a t ao quadrado, né? Vai ficar, não sei se vocês estão vendo, mas isso aqui é 2 elevado a t ao quadrado, tá? A derivada é 4t, né? A gente pega esse 2, passa multiplicando e tira uma unidade da potência. Então, ficou 4t. Agora é só encaixar na fórmula, né? Então, a gente vai ter aqui... Vamos ver se vai ter espaço aqui pra gente. dz dt é igual a 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 3y, vezes 3, certo? Mais 2x ao cubo, y menos 3x, mais 2y, vezes 4t. Só que é o seguinte, ela quer a resposta em função de t, porque ela quer dz dt, então ela quer tudo em função de t. Como que a gente passa tudo para a função de t? A gente sabe que o x é 3t e o y é 2t ao quadrado. Então, no lugar do x, a gente vai botar 3t e no lugar do y, vamos colocar 2t ao quadrado. E aí a gente vai ter tudo em função de t e aí acabou a questão, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. dz dt é igual, parêntese, 3, e aí o x é 3t ao quadrado, então ficou 3t ao quadrado. O y é 2t ao quadrado, né? E aí, como já está ao quadrado aqui, coloca. Menos 3y, 2t ao quadrado, vezes 3, mais... É só substituir aqui. 3t, aqui está o cubo. O y é 2t ao quadrado, menos 3 é 3t, mais 2y ao quadrado, né? Tudo isso vezes 4t. E aí fechou a questão. Dá para simplificar, né? Simplificar isso aí, fazer as multiplicações, mas essa é a resposta. Vamos para a próxima. Questão 3. Determine os pontos críticos da função. E a gente tem uma função aí de duas variáveis e ele quer que classifique, né? Cada uma com um ponto máximo local, mínimo local ou de cela. Bem, o primeiro passo para a gente fazer essa questão é calcular o gradiente, tá? Então, vamos calcular o gradiente e depois encontrar os pontos críticos. Bem, o gradiente é um vetor, né? Que é a derivada parcial aqui de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y.
certo? Bem, então o que vai ficar para a gente aí? Qual é a derivada parcial aqui dessa f em relação a x? Ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 2x e aqui também vai dar 0, tá? Agora, qual é a derivada parcial de f em relação a y? Aqui vai dar 6 e aqui 0, e aqui vai dar menos 6y ao quadrado, né? A derivada parcial. Como é que eu acho os pontos críticos? Eu igualo isso aqui a 0, né? Então, para achar os pontos críticos é onde o gradiente é igual ao ponto 0, 0, ou seja, onde o 2x é igual a 0 e onde o 6 menos 6y é igual a 0. Bem, para resolver esse sistema aqui, a gente já é bem simples, né? A gente já vê aqui que o x tem que ser 0, né? Então, a nossa primeira solução é o x igual a 0. E aqui embaixo, né, a gente pode simplificar, né, por 6, vai ficar 1 menos y ao quadrado igual a 0. Daí a gente tem y ao quadrado é igual a 1. E aí a gente chega à conclusão que y é igual a mais ou menos 1, certo? E aí a gente acha os nossos pontos, né? Pontos críticos vão ser o x0 e o y1, o x0 e o y menos 1. Esses são os pontos críticos. Então, já determinamos aqui, né? Foi bem rápido. Agora a gente tem que classificá-los, né? Como máximo, mínimo e inicial. Tá. Então, vamos colocar aqui pontos críticos. 0,1, né? 0,-1. Bem, a segunda parte são as derivadas parciais, né? Agora, tem vários modos de fazer. Eu vou fazer desse modo, mas fica a critério de vocês. Se a professora ensinar diferente, tudo bem. Eu prefiro fazer desse modo aqui. Vamos rotular a derivada, a segunda derivada parcial em relação a x, o b como a segunda derivada parcial a derivada mista, e o c a segunda derivada parcial de y. Certo? E aí então vamos calcular qual o valor de a. Qual o valor da segunda derivada em relação a x? Lembra que a primeira derivada é 2x. Se a gente derivar de novo em relação a x, a derivada de 2x é 2, né? Então 2. Só ficou 2 aqui. A mista é a gente pegar a derivada parcial de x e derivar em y. Né? Então vamos voltar aqui, ó. 2x. Derivar isso aqui em y vai dar 0, né? Porque aqui não tem y, aqui é uma constante por y, né? E se a gente fizer o contrário, também vai dar 0. Se a gente pegar a derivada parcial de y e derivar em x, isso aqui vai dar 0, né? Então, 0. E o c a gente tem que derivar segunda vez, né? A derivada parcial em y. Então, essa é a derivada parcial em y, vamos derivar de novo em y. Aqui vai dar o quê? Vai dar menos 12y, certo? Aqui vai dar 0, esse 2 vai passar multiplicando aqui, menos 12y. Beleza, então a gente encontrou o A, o B e o C. Agora, vamos estudar os pontos, classificá-los. Primeiro, o ponto 0, 1, certo? Bem, a gente vai usar agora uma... primeiro vamos definir aqui quem é o A, quem é o B, quem é o C desse ponto. O A é igual a 2 sempre, né? O B é igual a 0 sempre. E o C, a gente tem que substituir o ponto 0, 1 nele. O y é 1 aqui, né? Repara que o y é igual a 1. Então, 12y é, menos 12y é menos 12. Né? Porque vezes 1, menos 12. Então, definimos quem é o A, quem é o B, quem é o C desse ponto. E vamos usar a formulinha b ao quadrado menos ac. Bem simples a fórmula, né? Então, vai ficar 0 ao quadrado menos a 2 e o c menos 12. E daí a gente vai ter o quê? 24. Quando é positivo,
a gente vai ter um ponto de cela, tá? Aí, exatamente, aí o que acontece? Se a professora fizer de outro modo, essa classificação fica diferente, mas no final vai dar a mesma coisa, tá? Então, ponto de cela. Não, a classificação fica diferente, não. A classificação fica igual. Só que o critério para a classificação é diferente. Se você fizer desse modo que eu estou fazendo aqui, é isso mesmo, obviamente, né? Então, ponto... Qual é o outro ponto? 0 menos 1. Agora vamos calcular quem é o A, quem é o B e quem é o C desse ponto. O A é igual a 2 sempre, né? O B é igual a 0 também sempre. Nesse exemplo, né? E o C é igual a menos 12. Menos 12y. Só que aqui nesse caso o y é menos 1. Menos 12 vezes menos 1 dá 12. Tá? Então a gente tem o quê? B ao quadrado menos AC é igual a 0 ao quadrado menos 2 vezes 12. Dá o quê? Menos 24, né? Deu negativo. Quando dá negativo, a gente tem que olhar para o A. O A deu positivo? Deu. O A positivo, né? Porque o 2 é maior que 0. Se dá negativo aqui, né? O B ao quadrado menos AC e o A deu positivo, então é ponto de mínimo relativo, tá? Ponto de mínimo relativo. Quando que dá máximo? Quando aqui dá negativo e o A é negativo também, tá? Aí vai dar ponto de máximo relativo. Beleza. Bem, então terminamos a questão. Deixa eu ver aqui se a gente consegue olhar o GeoGebra para ver como é que ficou. Acho que ficaria legal, né? Vamos ver aqui, ó. Mostrar a barra de tarefas. Eu imagino que vocês estão vendo o GeoGebra. Deixa eu conferir. Deixa eu ver. Sim. Estão vendo o GeoGebra? Bem, se vocês colocarem lá na internet, GeoGebra vai aparecer esse site. E aí vocês vêm aqui, ó, nesses 3 pontinhos, janela visualização 3D. Ele vai abrir uma janela de visualização 3D aqui. Vamos abrir essa janela. Aqui, né, tem a nossa janela e a gente vai colocar aqui na entrada, a gente vai colocar a função, né, que a professora propôs aí. Então vamos lá. 6y, né, mais x elevado ao quadrado menos 2y elevado ao cubo. Enter. Bem, essa aqui é a função, né? Vamos colocar aqui, ó. Essa é a função, né? Repara que aqui tem um ponto de mínimo e aqui, ó, é um ponto de cela. Como é que eu identifico isso? Repara o seguinte, ó, que a gente tem uma parábola aqui, ó, voltada para baixo e a gente tem outra aqui, ó, voltada para cima. E o ponto é o ponto máximo da parábola voltada para baixo e o ponto mínimo da parábola voltada para cima, né? Geometricamente, a gente consegue identificar um ponto de cela assim, né? Só olhar assim. Então, agora, no ponto mínimo, repara que todas as parábolas que chegam no ponto, né? Elas são todas voltadas para cima, né? Repara aqui, ó. Todas as parábolas aqui que são voltadas para o ponto aqui, ó. Todas aqui são voltadas para cima. E aí tem um ponto mínimo. Isso se caracteriza um ponto de mínimo. Agora vamos conferir se o resultado que a gente achou é realmente, né, o ponto de cela e o ponto mínimo. Bem, como é que a gente faz isso? Vemos aqui, né, aqui na entrada, vamos colocar aqui, ó, abre parênteses, e a gente vai colocar o ponto crítico que a gente achou. Vamos primeiro colocar o ponto 0,1, tá? 0,1. E agora a gente tem que colocar vírgula, porque aqui são 3 dimensões, então o ponto tem 3 entradas, né? 0,1, vírgula. Como a nossa função aqui está a, x, y, então vamos botar aqui, ó, a, parêntese, 0,1, enter. Então ficou o ponto 0,14. Esse ponto 0,1 a gente achou que ele é ponto de cela, e aqui realmente ele é um ponto de cela, né? Ele está aqui em cima do ponto de cela. Ó, ele tem uma parábola voltada para baixo,
e uma outra voltada para cima aqui. O outro ponto que a gente achou é o ponto 0, menos 1, vírgula. A gente vai ter que botar agora A, né? Porque a nossa superfície está rotulada como AXY, então A 0, menos 1. E aí bateu exatamente aqui, olha, no ponto mínimo aqui, ó, certo? Deixa eu parar aqui. Então a gente acertou a questão, certo? Vamos voltar aqui. Bem, questão 4. Essa questão 4 ela tinha A e B, só que a B eu acho que mudou, né? A B, e aí eu não sei o que ficou, né? Mas a A ficou essa mesma. Então vamos resolver só a A. Então, isso aqui é uma integral dupla, a gente tem que resolver isso aqui. E o seguinte, a primeira integral, certo? Ela está integrando a variável x, ó, certo? Então, o y, nesse caso, é como se fosse uma constante. Tudo bem? E outra coisa, quando a gente tem uma integral dupla, onde todos aqui os limites de integração são números, a gente diz que isso é uma integral dupla de região de integração retangular. Toda a integral dupla, né, que tem essa região retangular, a gente pode trocar, né? A gente pode escolher qual a gente quer derivar primeiro, integrar primeiro, ou y ou x, tá? Nesse caso, vamos continuar dessa forma aqui, tá bom? Vamos integrar o x primeiro. E, lembrando que eu falei, o y, nesse caso aqui, é como se fosse uma constante. Se ele é uma constante, a gente pode colocar ele para fora da integral, né? Vamos colocar ele aqui. Tudo bem? Então, integral de 0 a 1, y ao quadrado, né? E a gente tem que integrar 0 a 1, x ao quadrado mais 1, dx. Então, vamos integrar o que está dentro desse colchete aqui. Aqui a gente pode aplicar uma substituição, né? Então, vamos lá. K é igual a x ao quadrado mais 1, dk é igual a 2x, certo? dx. Aí passa esse 2x aqui dividindo. Beleza? Substituir lá. Vamos fazer aqui o que está dentro do colchete aqui, ó. Substituindo. A gente vai ter aqui, ó, K0, né? K1. É uma notação aqui porque eu estou mudando a variável. K, dk, 2x, certo? E aí a gente corta o x com o x aqui, ó. A resposta dessa integral aqui vai ser meio, né, de ln no módulo de k. E nesse limite de integração aqui. Bem, já mudando para a variável x, a gente vai ter ln de x ao quadrado mais 1, né? E os limites de integração vão voltar ao que era antes, né? 1 e 0. Aplicando os limites de integração, a gente vai ter o quê? Aplicando 1 vai ter ln de 2. E aplicando 0, a gente vai ter ln de 1. Só que o ln de 1 é 0, tá? Então, a resposta só fica meio de ln de 2. Vamos fazer o seguinte, agora vamos apagar e vamos substituir o que está dentro do colchete por meio de ln de 2, tá? Vamos apagar aqui. Então, o que está dentro do colchete. Vamos substituir por meio ln de 2. Bem, esse meio ln de 2 é uma constante, né? Então, ele vai passar aqui para fora da integral. E aí, a gente tem que resolver essa integral, que é simples, né? Essa integral y ao quadrado é o quê? É y ao cubo dividido por 3 nos limites, aplicado nos limites 1 e 0. E aí, aplicando os limites de integração, a gente vai ter 1/3, né? Porque aplicando 1 vai dar 1/3, aplicando 0 vai dar 0.
Então fica 1/3 vezes meio vezes ln de 2. E aí fica ln de 2 dividido por 6. E aí fechou a integral. Tudo bem? Bem, terminamos. E se tiver alguma dúvida aí, coloca aqui no comentário. E até a próxima.